Boa noite a todos. Aguardando aqui o amigo detetive Luiz Gomes para nós iniciarmos. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, Margarete, detetive Barreto, Damasa, toda a Marinês, Celicina e a todos que estão entrando. Aguardando aqui o detetive Luiz Gomes para nós iniciarmos aqui a nossa live sobre o detetive na investigação criminal. Só aguardando aqui ele entrar para nós iniciarmos. Boa noite, investigador Silva da Bahia, Damásia. Vamos falar de um tema que é pouco divulgado, que é o detetive na investigação criminal. E também de alguns subtemas também. Guardando aqui só o detetive Gomes. Boa noite a quem está entrando agora. Deve ser a conexão que nessa época de pandemia tá complicada. Guardando aqui só o amigo aqui. Detetive Gomes. Para nós iniciarmos. Vou chamá-lo aqui novamente. Um tema bem interessante. Essa é uma live muito proveitosa. Nós vamos discutir aqui um tema bem polêmico para alguns e de suma importância para a maioria. Peço só um minutinho a vocês. Chamando ele aqui novamente. Para nós iniciarmos. Deve ser a conexão dele que deve estar ruim. Tentando aqui adicioná-lo.
Vamos falar dos aspectos do detetive na investigação criminal. Boa noite, Bruno. Aguardando só o detetive Gomes aqui para nós iniciarmos. A conexão dele não deve estar boa. Ah, sim, aqui, ó. Boa noite, Gomes. Oi, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Bom, bem? Conexão Tá deve me estar vendo aí? boa um pouco, hein? Ah, tô te ouvindo Tá bem. girando. Tá avisando o pessoal que tá entrando aqui que eu tava tentando te chamar, mas não tava conseguindo. Ah, tá. Beleza. Não tô te enxergando aí, tá girando, mas não tá conectando. Pois é, tô te vendo aqui, normal. Você tá me Tô te vendo? vendo aqui. Tô te vendo. É, não tô conseguindo te ver aqui. A tela tá preta e girando a internet, como a tua conexão tivesse ruim. Ah, é? É, Tô te ouvindo normal. tá até distorcendo a tua fala um pouco. Deve ser problema de conexão. É, Internet não, nessa época de pandemia, a internet tá complicada a beça, né? exato, mas a Às turma vezes tá muito entrando aí. quebrado. Eu tô lá, tá botando lá. Detetive Gomes não tá aparecendo. É, o pessoal tá comentando aqui. Deixa eu sair aqui e entrar de novo aqui pra ver. Tá bom, Você me mandou. Tá, só um minuto, peraí. tá legal. Estão com um problema técnico aí, mas o Gomes vai corrigir lá para nós iniciarmos. Boa noite a todos que estão entrando também. Como eu estava dizendo para as pessoas que já estavam, né, participando, vamos discutir sobre um tema bem interessante que é o detetive na investigação criminal. Boa noite, detetive Milton Silveira, Amália. Boa noite a todos. Bruno Cavaleiro também. Jéssica, o áudio do detetive Gomes está com interferência e a conexão dele está ruim. Campos, vai ser realmente uma discussão bem interessante. Como eu disse, um tema polêmico, né? Para alguns, mas muito interessante e muito importante para a maioria. Vou tentar aqui adicionar ele novamente. Agora vamos ver se vai. Ah, obrigado pelo elogio. E aí, Marcelo, abriu aí? Continuo não te vendo. É. Estranho, cara. Tô te É, vendo aqui normal aqui, tá? Tá normal. é. Não aparece a tua imagem, fica girando a conexão. Conexão, né? É, Deixa eu abrir a porta aqui para ver se eu melhoro esse Wi-Fi meu aqui. Peraí. tá legal. Vamos lá. Vê se melhora aí. Continua a mesma coisa. Mesma coisa, né? Bom, vamos tocar Mesma o barco, coisa. né? Vamos tocar o barco. Não tem... É, A galera tá escutando a gente aí, né? Quem estiver escutando a gente aí, dá um alô tá. aí. Aqui a Kelly falou uma coisa interessante que eu tava pensando aqui também. A tua câmera tá habilitada? Tua câmera? Habilitada como assim? Eu tô com... A tua câmera tá ligada? Não, Você tá com ela em selfie, formato de selfie? Será que ela tá virada? Tá no módulo para você gravar?
Ao Tá no contrário, eu modo. digo. Deixa eu ver aqui, deixa eu virar aqui. Vê se tá em formato, se não está em formato de selfie, tá ao contrário. Não, tá normal. Obrigado, Damasio. Elogio. Para mim aqui É, tá normal. é. Então, a voz está ok que o É. Silva falou da Bahia. Vamos tocando o barco, como você disse, então, Vamos né? lá, Aí depois a vamos gente lá. vai. É, De repente pode ser que apareça aí, né? A pode conexão ser, melhor aí. verdade. É que eu estava dizendo aqui para quem estava entrando, Gomes, que Hum, esse tema, né, o detetive de investigação criminal, é um hum, tema polêmico para alguns, mas de suma importância para a maioria, né? é verdade. Porque é um tema pouco falado, né? Pouco falado por questões de que não interessa muitas vezes divulgar esse tipo de, né, de conteúdo, né? E ou então também pelo fato da desinformação por acharem naquela velha, né? Aquela velha, vamos dizer assim, aquele velho entendimento, né? De que o detetive particular só investigava casos de fidelidade conjugal, né? Verdade. O que não é Sim, verdade, né? sim, A profissão é muito ampla, né? Ela reflete diversas áreas, né, de atuação, sim. e como a criminal, né, que é o nosso foco, como da live de hoje, como também a empresarial, né, a conjugal também, né, não desfazendo da investigação conjugal, mas a investigação também defensiva, ou seja, uma resma né, de áreas de atuação. Né? Verdade. Então, eu vou iniciar, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Então, só para complementar a tua fala aí, Sim, a falta de conhecimento sobre o mercado de trabalho é tão grande pela própria categoria que a própria categoria não explora o mercado de é, trabalho pela falta de conhecimento. Entendeu? é verdade. É isso mesmo. Essa resma de trabalho que existe, né? É isso Sim. mesmo. Né? É Ah, isso aí. olha, Até que ponto? O que acontece? A categoria. agora Agora você apareceu. apareceu. Agora vai. Apareceu. E apareceu com chave de ouro. Apareceu até com violão ou é um cavaquinho É um, ali vi- ao é um fundo? violão. É um É um violão. Mas não violão. sou. Mas músico aqui em casa só os filhos. Ah, é. Beleza. Aí, como eu estava dizendo, é o seguinte, realmente você falou um ponto importante, né? É a própria classe, né? É importante que a classe divulgue, né, quais são os ramos de atuação do detetive, né? Porque muitas vezes Verdade. a sociedade não sabe isso, né? Até a boa parte das autoridades também não sabe até que ponto, né, o trabalho do detetive particular pode vir a colaborar, né? E a Verdade. esclarecer e mudar até o rumo, né? De um É. processo, rumo de um procedimento, e daí vai. Né? Isso aí. Aliás, eu quero aproveitar a galera que está assistindo a gente aí, deixar aqui uma sugestão. Sim, certo. A imagem do detetive está muito ligada a essa questão aí de casos conjugais, exatamente porque os veículos de comunicação, quando procuram o detetive particular para dar uma entrevista, eles só querem abordar esse tipo de É assunto. verdade. Então já está na hora, É, né, do profissional começar a recusar esse tipo de convite. Né, com e certeza. dizer ao profissional lá da mídia lá, olha, nós não temos interesse de falar nesse assunto, nós temos outras coisas importantes, Isso, outras coisas que a gente entende aqui que pode ser útil para a sociedade. O detetive particular trabalha em todo segmento que isso mesmo. necessite de uma investigação, não é só caso conjugal, traição, não é nada disso. Então acho que está na hora dos profissionais Muito bem. começarem a mudar essa postura e começar a dizer não para essas mídias, né? A gente começar a mudar o rumo da história. Isso aí está na nossa mão. Só depende da Com gente. certeza. Entendeu? Quem faz como a gente já tinha conversado, né? Agora nós estamos vivendo uma nova era, né? A partir daquele seminário de 2016, né? Que a verdade Sim, tem que ser dita, sim, né? Nossos sim. estudos começaram lá com relação a essa nova era, né? Não nova era em relação à idade de profissionais, nem correntes, nada disso não. Uma nova era a nível de ética, né? Como você Isso aí. falou, da forma de se posicionar, né? De É lutar pelos verdade. seus direitos, de aprovar, né, legislações que venham a melhorar cada vez mais a categoria. De 2016 para cá, a partir daquele primeiro seminário que você organizou, né? Dali iniciaram os estudos, É né? verdade. Os estudos Aliás, para que essas categorias aliás o PL, né? Ele nasceu é, ali.
Né? Nasceu Discussão ali. sobre o PL 9323, que vai criar o registro do detetive lá na Polícia Federal, nasceu ali no Isso ali. seminário, né, de Nasceu ali. 2016. Bem Foi sendo lembrado. aperfeiçoado com o tempo, né? Isso As aí, isso aí, discussões, primeira Assembleia Nacional, na Câmara dos Deputados, isso aí. segunda Assembleia, né? Tivemos também a Isso aí. participação do Milton Silveira, do Venâncio, como sempre, também conosco, e todos os colegas presentes, né? Então, Verdade. isso é muito importante. Então, o pessoal acha que tem gente que não sabe, né? De que isso não vem, esse estudo não vem de agora, né? É Já verdade. estamos aí, né? Trabalhando em cima disso aí esses anos todos, né? Isso aí, Exatamente. Aí, em conversas ao longo da semana, né? Em vários dias da semana e daí em diante. Né? Só isso assim aí, que tá. é aquele negócio. A própria categoria tem que começar a escrever a sua própria história, né? Como você costuma Isso aí. dizer. Né? Isso aí. Realmente. E o projeto está no forno, e em breve a gente vai tirar esse bolo e nós vamos cantar o Sim, parabéns. é isso aí. Vamos separar o joio do trigo, né? Isso aí. Porque realmente quem é o profissional, realmente o profissional ético, disciplinado, o profissional que realmente vive da profissão, né? O profissional não quer entrar em colisão com a polícia, não quer entrar em colisão com o poder judiciário, não quer entrar em colisão com o próprio cliente, né? O É profissional quer verdade. exercer a profissão, né? Prestar o serviço Isso aí. e alcançar o objetivo, né? Então Isso esse aí. que é o trabalho do Verdade. detetive. O detetive não é, em nenhum momento ele quer o bom profissional, né? Profissional que eu digo, não falso profissional, que a gente, claro, toda categoria tem bons e maus, mas eu digo que o PL 9323 de 2017, né, vai justamente limpar nesse sentido, né? Os Isso aí. supostos profissionais que vêm a manchar a categoria, né? Isso Esse aí. que é o, Vai fazer, que é o foco vai fazer os principal. ajustes necessários que precisam ser feitos. É isso aí. Para poder Tivemos, colocar uma, realmente tivemos, tudo no tivemos, nos um trilhos. avanço, tivemos aí um avanço importante com a lei do detetive, né? A lei É, 13.432. Foi uma conquista para toda a categoria, foi. né? Não tirando o Muito mérito de importante. ninguém. Mas, assim, a É, gente reconhece que a gente precisa trabalhar para ajustar algumas coisas, né? Aperfeiçoar essa lei, isso. entendeu? Porque É, isso só vai trazer benefícios para todos nós. com O certeza. O reconhecimento, o objetivo reconhecimento, o reconhecimento já foi é. feito, tá? Mas nós precisamos agora estabelecer as atribuições, as verdadeiras atribuições desse profissional Isso, e com mostrar à certeza. sociedade que nós temos com o que contribuir para a sociedade, para a justiça, não Isso misturando as mesmo. coisas. O detetive particular não tem nada a ver com polícia, não é isso que eu estou falando, não é, não É, é, não, claro. não é interferir né, na atividade policial, não é nada disso. Né? Mas nós É, temos muito com o que contribuir para a justiça. E com o certeza. tema da nossa live é exatamente esse, né? O debate de É, hoje é é. exatamente esse. Detetive na investigação criminal, porque que acontece, né? A lei 13.432, né, de 2017, também popularmente conhecida como a lei do detetive, né? Sim, Ela vem falando no artigo 5º aquele artigo que poderia ser sido melhor elaborado, né? Principalmente o verdade. parágrafo único, né? Que ele fala que o detetive pode colaborar com a investigação policial em curso, só que ela vem falando do aceite do delegado de polícia. E nós sabemos que uma investigação criminal não é só presidida pelo delegado de polícia, porque ela não é só em sede policial, né? Sim, Tem o Ministério Público que preside investigações, tem autoridades militares, né? Nós tivemos essa discussão também muito na segunda Assembleia Nacional, né? Nós podemos é, ser contratados para poder o quê? Colaborar num inquérito policial militar. Por exemplo, Exército exato. Brasileiro, um exemplo, Verdade. né? Sim, Então, não é só o delegado de polícia, a autoridade policial. Ninguém está falando aqui do poder do delegado em presidir um inquérito, não é nada disso. O detetive não quer sim, invadir o inquérito policial, não é isso. Não é sim, nem a natureza, né, originária do detetive como ente privado, né? sim, Mas não se pode admitir, né, que um texto desse permaneça se numa legislação onde o próprio investigado ou a vítima podem, né, coletar fatos novos, indícios, etc., para juntar no inquérito policial, por exemplo, e ficar esbarrando num texto, né, infelizmente num artigo mal formulado, e por que o detetive particular depende, então, de um aceite dessa colaboração? Se a sim, legislação não exige isso do próprio, né, indiciado ou da vítima. É é totalmente verdade. incoerente. Né? Sim. Então, E é isso aí para isso. merece uma mudança. Assim, nós vamos trabalhar para mudar esse entendimento, né? Eu acredito aí que, Justamente. na verdade, quem quem conhece ou conheceu
como é que tramita as coisas lá em Brasília, né? A gente esteve lá em Brasília várias vezes, né, acompanhando o nosso projeto de lei. A gente acaba aprendendo algumas coisas. E, assim, essa questão desse artigo que foi inserido na lei não era nem objeto de discussão dentro do projeto inicial, que começou lá em 2011, lá no PL 1211, não era objeto de discussão, né? E assim, o PL ele iniciou lá em 2011 na Câmara dos Deputados, né? Ele iniciou buscando a criação do Conselho Federal, e a relatora do projeto, a deputada Flávia Moraes, o deputado Marcos Rogério, que hoje é senador da República, eles mudaram o texto do projeto, entendeu? Reconheceram que ali não era o fórum adequado para discutir essa questão aí do Conselho Federal, e deu-se início, então, um novo debate sobre a regulamentação da profissão. A grande verdade, Marcelo, muita gente que está aí acompanhando a gente não sabe, é que esse projeto de lei, ele tramitou ali na Câmara dos Deputados, depois ele seguiu para o Senado, mas a categoria, ela não tomou conhecimento do que estava... Não participou, não tomou conhecimento do que estava sendo discutido realmente. Porque as pessoas que estavam à frente de todo esse processo, e aí eu vou dizer, eu estava presente também, até uma fase do processo eu participei, né? E eu posso dizer, a gente só pode dizer aquilo que tem conhecimento, né? E eu posso dizer que a categoria não tomou conhecimento do texto que estava sendo trabalhado. Ninguém estava acompanhando isso, né? As pessoas que eram a liderança na época, né, que dizia que tinha o controle da situação, que sabia o que estava fazendo, que o jogo político tinha alguns caminhos a serem percorridos, algumas táticas e tal, que não podia se debater sobre certos assuntos. Bom, e no final de tudo, né, a lei foi aprovada, o texto que tem hoje na lei 13.402 foi aprovado sem passar pelo crivo da categoria. Justamente. Entendeu? Então, assim... Só não teve um reflexo, né? Claro, tirando os pontos positivos da lei, como você mesmo falou no início, mas só não foi um desastre, né, com relação a alguns aspectos, como direito adquirido, né, etc., devido ao trabalho que foi desenvolvido. Né? Isso aí, devido àquela intervenção que a gente fez. Exatamente. Não fosse aquela intervenção, a coisa estaria pior, né? Estaria complicado. Mas, assim, eu acho que a categoria, ela, apesar dessa profissão, dessa atividade, né, ser antiga, né, assim, a categoria começou a debater há pouco tempo. 2011 foi ontem, né? E assim, há muita coisa a ser feita. Eu acho que o mais importante é o seguinte: esse profissional foi reconhecido. Ponto. Tá? Ponto. A partir de agora, nós precisamos trabalhar para consertar os equívocos, aparar as arestas, melhorar a lei. É isso que tem que ser feito daqui para frente. Lapidar o diamante. Isso aí. Né? Já está bom, podemos melhorar mais ainda. Né? Agora, o que me preocupa, de fato, é esse artigo 5º que trouxe aí para a mesa de debate essa questão do detetive particular poder ou não fazer investigação criminal. É isso que traz uma certa preocupação. Né? Isso. Porque alguns momentos até uma insegurança jurídica. Exatamente. Em alguns momentos. É isso aí. Até porque a gente sabe, né, que assim, há situações que não vai haver interesse da autoridade policial permitir, né, a participação desse profissional. A gente tem aí situações, aí pode até citar aí esse caso aqui do Rio de Janeiro, né, daquela vereadora, não vou dizer o nome aqui, não há necessidade, mas o Brasil inteiro sabe de quem a gente está falando.
né, de quem está falando. É. Né? Um caso como esse, por exemplo, está em uma disputa agora aí, se Sim. vai federalizar o caso ou não, né? E fica uma É, briga a de um última lado para decisão o outro, agora é que vai manter no Rio. É, vai manter no saiu Rio, recente né? agora. Sim, Recentíssimo. É. mas a família, mas quem tá falando pela família não é a família, Ah, sim. não é a família, né? Quem está falando pela É. família são pessoas que têm interesse em outras situações. A família Sim, mesmo sim. está É sofrendo verdade. porque os culpados, né? Se É. apontou alguns culpados, mas o mandante mesmo até agora O não foi mandante não tem. esclarecido. É. Não. Então, assim, Quem foi? você acha que é, havendo interesse da família em contratar um profissional para ajudar numa investigação como essa, a Polícia Judiciária vai permitir a participação de um detetive num É. caso como esse? Não vai permitir. Não Aí só começa nesse, o problema. como muitos outros. E É. aí começa o problema. Muitos Né? problema. É Então, isso mesmo. assim, a gente precisa de realmente começar a discutir sobre isso, entendeu? Sim. Debater, buscar informação para que a gente possa, lá em Brasília, a gente mexer nesse artigo. É Aliás, verdade. eu esqueci aí, eu quero mandar um abraço, eu não sei se o doutor Anselmo está participando da live, tá? O Ele doutor tá, Anselmo ele está vai, ele tá- participando? não, ele vai assistir posteriormente. Que em Ah, então Petrópolis tá. a conexão tá braba. Tá. Então ele vai assistir depois, eu quero mandar um abraço para ele, tá? Em Ah, especial para obrigado. o doutor Anselmo, pai do nosso colega Marcelo, né? Criminalista, né? E que tem aí nos É, apoiado, nos ajudado, e que inclusive, né, vai nos ajudar aí a construir um texto aí para levar lá em Brasília. com Tá bom? certeza. Ele falou que ele vai morrer trabalhando. Ele não consegue parar. É, pois é. E ainda está na Voltando idade aqui, boa. sim, a cabeça dele É, tá melhor do que a nossa, né? é. Então, Marcelo, a discussão que eu queria trazer aqui, para esse nosso Sim, debate aqui, né, é sobre essa questão aí do impedimento do detetive, né, atuar sem sim. que o Haja o delegado aceite. autorize, né? E É, assim, a lei, né, e o artigo, ele está dizendo aqui bem claro, né, que o detetive ele só pode colaborar com a investigação policial em curso desde que expressamente autorizado pelo contratante. Mas, sim. como você mesmo citou aí, né, a investigação criminal ela não é uma prerrogativa somente da Polícia Não. Judiciária. Não é exclusiva. Não é É, exclusivo. não Né? é. A E legislação aonde. permite até a prisão em flagrante por qualquer um do povo. Você vê Exatamente. incoerente, né? Exatamente. E assim, a investigação criminal ela se inicia onde? Né? Ela se inicia no inquérito. Não é isso? Com a Sim, abertura do inquérito. Não é não isso? quero. É É, ali que começa a isso. investigação criminal. Né? Mas o que é É. o inquérito? Ou O que é o através da inquérito? notícia crime, né? Ou Ou a da notícia notícia crime crime. com o MP, né? É isso aí. Isso aí. Artigo Né? Mas 27 do Código de Processo Penal, que é importantíssimo para a gente, né? isso aí. Nessa fase de, entre aspas, de um certo bloqueio, né? Do detetive. Então, e aí, assim, eu separei um texto aqui para a gente Sim, falar, né? Sobre o que é esse procedimento, né? Que procedimento é esse que o detetive ele só pode atuar com o aceite do delegado? Eu estou falando aqui do inquérito policial, certo. entendeu? Porque a participação do detetive, ela na investigação criminal, ela se dá exatamente quando se inicia esse É. procedimento. Concorda Daí que comigo? vai necessitar realmente do que está previsto na legislação, do aceite. Eu vou me antecipar a você só um detalhe que eu acho importante para os colegas, né? Para passar uma maior segurança para os que são detetives, estão nos assistindo, e quem não é, os peritos também que estão assistindo saberem também, e o público em geral, né? O que acontece? As VPIs, né? Aquelas verificações de procedência da informação, das informações, melhor dizendo, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de VPI, né? Agora, em Sim, outros estados, pode chamar de investigação preliminar. Tem muitas dessas VPIs, né, que estão suspensas. Né? Então, o que acontece? Uma VPI suspensa, onde a autoridade policial está aguardando fatos novos para poder dar prosseguimento ou instaurar o inquérito policial, não é uma investigação policial que está em curso. Ela está exatamente. suspensa.
Então o detetive não necessita do aceite aí para coletar, né, esses fatos novos que a VPI precisa para ser dado prosseguimento. Até para Sim. registrar uma ocorrência, quantos clientes nos falam, né? Pô, fui registrar a ocorrência, mas o policial falou, não, ou até o próprio delegado mesmo, não tenho como registrar nem a ocorrência porque eu não tenho indícios mínimos. Nós não precisamos de aceite também para coletar. É um outro exemplo também, Sim. né? Para comunicar ao Ministério Público, outro caso também que nós não precisamos, pelo artigo 27 do CPP, né? Também do Sim. aceite. Casos arquivados, ou então já processos judicializados. Mas a gente enfrenta muito justamente isso que você falou, quando o inquérito já está, né, instaurado, né, e nós precisamos do aceite da autoridade policial, no caso de Polícia Civil, ou Polícia Civil ou Polícia Federal, né? O inquérito já está instaurado e nós precisamos do aceite para atuar como colaboradores. A não ser que nós estejamos atuando como auxiliando o advogado na investigação defensiva. Fora isso, diretamente contratado pelo cliente para atuar colaborando no inquérito, não vamos precisar do aceite, né? Se esse aceite Então, for rejeitado, vamos ter que ir isso para o aí. Poder Judiciário. E assim, né? a participação do detetive nesse tipo de na investigação criminal, ela se dá exatamente quando a vítima, né, ou o cidadão, ou quem quer que seja, né, entende que o Estado não está Isso. cumprindo com as suas Não obrigações. está dando a devida resposta. Não está dando a devida resposta que ele precisa. Né? O grande problema foi o que você falou. Né? O que ainda não é objeto de inquérito, tudo bem, não depende do delegado. Mas e quando já é objeto de inquérito? O problema está exatamente aí. Esse é o problema. Esse é o coração da questão. Isso aí. Tá? E assim, então, eu queria trazer aqui um texto aqui para a galera que está assistindo a gente, que fala sobre o inquérito policial. Que é importante, né, que os colegas entendam o que é isso, qual é o significado, qual é a importância desse procedimento. Para a gente, lá no final, lá no finalzinho do texto, a gente entender se realmente o detetive pode ou não atuar na investigação criminal e se é realmente, de fato, necessário que o delegado de polícia aceite, concorde ou não concorde. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, né, que o inquérito policial, primeiro que ele é uma peça importante dentro do trabalho de investigação. Né? Sim. E, assim, ele é um procedimento administrativo. Procedimento administrativo, investigatório, e que ele tem como objetivo apurar a existência de infração penal. Sim. Okay? Se eu estiver enganado aqui, por gentileza, me corrija aqui. Né? Perfeito. E o inquérito policial, ele é um procedimento preliminar. É um procedimento preliminar de caráter inquisitivo. É importante que o pessoal grave essa palavra, né? Inquisitivo, porque para eles entenderem ali na frente o que a gente quer dizer. Ele é um procedimento que tem um caráter inquisitivo que é presidido pela autoridade policial. Né? E é importante saber o seguinte, que ele é um procedimento que ele precede a ação penal. A ação penal, é verdade. Ok? E o inquérito policial, e por que ele é um procedimento de caráter inquisitivo? Né? Porque cabe ao Estado, né, a função de exercer o papel de acusação e de defesa. Por isso que é delegado ao chefe de polícia, nesse caso aí o delegado, né, o poder inicial de controle sobre a investigação. Né? E assim, é através desse instrumento, o inquérito policial, que é um instrumento inquisitório, que a autoridade policial colhe os elementos para apuração de alguma prática de ação penal. Isso. Não é isso? Perfeito. Agora sim. Ele pode ser dispensado uma vez que o Ministério Público, né, a tabela aquela dos procedimentos de investigação criminal, as PICs, né, o próprio MP, né, realiza os atos investigativos, né, que o MP tem uma estrutura independente, e o próprio MP denuncie, né, ao juízo criminal. E eu vou aproveitar um adendo, só sem cortar o teu raciocínio, para também que é importante a gente deixar isso, mais uma vez, né, declarar isso publicamente, que o Ministério Público do Rio de Janeiro, através de uma consulta nossa, né, um pedido de consulta, o MP, com relação se o detetive poderia colaborar com as investigações criminais do Ministério Público. O MP do Estado do Rio de Janeiro, né, nos respondeu, através de um pedido de consulta, né, formal,
gerou um procedimento, tudo dentro dos trâmites, não foi nada verbal, né? Sim. Nós temos esse documento, publicamos, dizendo que sim, que ficaria a critério de cada promotor de justiça que estaria presidindo, né, a investigação criminal, né, no âmbito do Ministério Público, e colocou uma ressalva importante, né? Sem prejuízo de que a informação seja apresentada com base no artigo 27 do Código de Processo Penal. Então, ou seja, o MP ele prestigiou e o fez de forma realmente muito correta, né? Independente, nós estamos lutando por essa modificação do aceite, etc., dependendo também do aceite do promotor, mas a resposta foi positiva, abriu mais um canal para o detetive, né? E, além disso, veio a ratificar, né, a importância do artigo 27. Né? Qualquer um do povo pode provocar a iniciativa do Ministério Público, inclusive o detetive particular. Né? Isso aí. Que nós apuramos, nós podemos informar. Aliás, isso foi matéria lá do blog Meu Caro Watson. Se eu não me engano, você chegou a fazer uma matéria sobre né? Isso. Meu Caro Watson.com. Isso aí. E depois eu vou subir essa matéria para o topo, para o pessoal que está acompanhando a gente ler o parecer lá do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, quando você provocou o Ministério Público para tratar disso com assunto, né? Bom, a bússola é muito boa. Mas agora eu vou cortar o raciocínio, não. Pode continuar sobre o inquérito. Não. Então, assim, o que é importante a gente saber? Que o inquérito policial, né, ele é um procedimento que precede a ação penal. Né? E que o caráter do inquérito policial é de inquisição. Né? É pela busca da informação. Sim. E assim, além disso, ele também é um projeto, ele é um procedimento sigiloso. Não é isso? Mas assim, por que ele é um procedimento sigiloso? Porque ele tem que resguardar a imagem do investigado e dos envolvidos e das testemunhas. Por isso ele é um procedimento sigiloso. Mas esse procedimento sigiloso, tá, ele não se estende, por exemplo, aos promotores do Ministério Público, eles não se estende ao juiz e não se estende ao advogado de defesa. Não. É verdade. É isso? É isso aí. Não se estende. Entendeu? Quem estiver vinculado ali, estiver representando um cliente, ele vai ter acesso. Exatamente. Né? Então, assim, se o advogado de defesa, né, se o cliente, através do seu advogado de defesa, né, tem o direito de saber, né, sim, o decorrer da investigação, através do seu advogado, por que o detetive também, através do advogado, ou de quem quer que seja, não tem direito a ter acesso isso. Ao procedimento. Ao inquérito. Ao procedimento policial. É verdade. A gente precisa trazer isso para o debate. Porque, assim, porque há situações, por exemplo, que o cliente, muitas vezes, ele não está representado por um advogado. É verdade, sim. Não é isso? Muitas vezes. E aí, uma vez o detetive sendo contratado, né, e estando autorizado, de acordo com a lei, a atuar na investigação criminal, independente do aceite do delegado, sim, ele precisa ter acesso a esse procedimento. Isso mesmo. É verdade. Porque se ele não tiver acesso ao procedimento, como é que ele vai tomar ciência dos fatos? Isso. E exercer a sua atividade. Exato. Sua profissão, melhor dizendo. É isso aí. Então, assim, né? Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, que é um procedimento sigiloso, ele tem um caráter de inquisitivo, entendeu? Sim. O Ministério Público, além da Polícia Judiciária, né? É o Ministério Público quem toma a decisão final, se o inquérito vira ação penal ou não. Não é a Polícia Judiciária que decide se o inquérito se transforma em ação penal ou não. Quem decide é o Ministério Público. O inquérito, ele é apenas um procedimento. Com certeza. O inquérito é apenas isso é do MP.
O inquérito tem um procedimento de apuratório, apenas. Sim. O inquérito não pode acusar. O inquérito ele não acusa ninguém, não defende ninguém. Ele não faz juízo de valor. Não faz juízo. Né? O inquérito é um procedimento apenas, né, para apurar informações ou situações que indiquem uma ação com penal. certeza. Acabou. Isso mesmo. Quem decide se vira ação penal ou não é o Ministério Público. Isso mesmo. Quem decide... O juiz criminal ainda vai receber ou não essa denúncia. Pois é. Quem decide se vira crime ou não, vira crime ou não, é o Ministério Público. Então, e muitas vezes modifica a tipificação penal. Então, veja bem, se o inquérito policial é apenas um procedimento inquisitório, isso mesmo. Ainda o inquérito policial não é um procedimento, ou seja, ele precede a ação penal. Sim. Né? Ele não adentra mérito. Né? Exato. É isso aí. Então, como assim? A investigação criminal. Ele é um procedimento, inquisitório, de busca de informação. É verdade. Colher elementos. Que acontece. Se você for falar, eu entendi o conceito que você está falando, com relação, se você for especificar que uma investigação criminal, né, fosse só o ato atribuído privativamente, né, à Polícia Judiciária, então nós teríamos que revogar o artigo 27 do CPP, né? Nós teríamos que o poder do Ministério Público não seria, né, exclusivo de denunciar, ou seja, diversos aspectos na legislação não poderiam existir. Né? Exatamente. É isso aí. Porque assim, se o inquérito é um procedimento que antecede a ação penal, é isso aí. Então, podemos dizer, então, que o inquérito não é uma investigação criminal? Podemos dizer isso? Não sei. Não sou advogado. Não sou especialista em direito, não sou bacharel. Mas o inquérito policial é um procedimento que antecipa a ação penal. Ou seja, só vira ação penal se o Ministério Público disser que há indícios de crime. Sim, é verdade. Realmente é. O inquérito policial, o que ele vai apurar? Indícios, né, de autoria e materialidade delitiva. Prova, só se vai falar em juízo. Né? Só se vai falar Você vê muito o pessoal cometer muitos erros, né? Você vê até, né, não vou citar nome, mas você vê alguns entes públicos cometerem erro, né? Não, está provado no inquérito, né? Ou então está provado, aquela denúncia provou que não provou, né? Quem vai julgar isso tudo depois é o juízo de direito, ou o juízo federal. Né? Não é o campo da prova, não é no inquérito policial, é o campo do indício. Né? Isso aí. Como você falou, inclusive eu posso estar errado, mas o delegado de polícia não pode arquivar um inquérito policial. Ele pode sugerir o arquivamento. Mas ele não pode, o delegado de polícia, não pode arquivar, não pode finalizar o inquérito policial. Uma vez aberto o procedimento, só quem pode encerrar o inquérito policial é o Ministério Público. Ele vai encaminhar o MP que vai requerer o juízo o arquivamento. O arquivamento. Veja que o delegado não pode pedir o arquivamento. Ele pode sugerir, mas ele não pode arquivar por conta própria. Ele só relata, né, e sugere o arquivamento. Quem decide é o Ministério Público. E você vê que na Lei 13.432 de 2017, ela é cristalina de que o detetive não pode participar diretamente dos atos policiais. Então, qual é o motivo de tanta polêmica, né, da colaboração do detetive? Né? O que acaba acontecendo? Né? É o que às vezes as pessoas perguntam, não, mas aí e se eu fizer por fora, né, a investigação e entregar em mãos o material, né, que eu coletar e o cliente junta lá no inquérito? O problema é a segurança jurídica do detetive. Né? Exatamente. É a chamada investigação clandestina. Esse que é o problema, porque o detetive não vai estar amparado
nem pela 13.432 de 2017, não vai estar amparado pela investigação defensiva e não vai estar amparado pelo artigo 27 do Código de Processo Penal. Então, e nem não vai estar amparado também por nenhum procedimento que ele esteja colaborando junto ao MP. Então, é uma coisa muito arriscada para o profissional, né? Então, é bom o profissional estar sempre, a não ser nos casos que não dependem, como a gente já discutiu aqui, de autorização, né? O que já está arquivado, IVPI suspensa, né? Processos judicializados, e daí em diante. Como já foi mencionado também aqui, nós já debatemos, não se tem indícios mínimos para registrar uma ocorrência, nada disso é necessário de aceite, porque não há realmente nada em trâmite, né? A nível de investigação policial. Ou então o delegado não está mais presidindo mais nada, que aí quem é a autoridade, no caso de um processo judicializado, é o magistrado. Então, mas fora essas hipóteses, nós vamos sempre, né, esbarrar nessa questão quando for o exemplo que você deu, que realmente muitas vezes o cliente nos contata diretamente e é um inquérito que está em curso. E a gente depende desse aceite, né? Ou então desse aceite do MP, dependendo do tipo de procedimento, né? Se está no MP ou na delegacia. Né? Exato. Mas é por aí mesmo. Então, assim, é por aí, né? E assim, sobre o artigo 27, que diz aqui que qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, né? Eu separei aqui, por exemplo, o artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Diz assim, olha, Sim. o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a apresentação forem oferecidos elementos, se com a apresentação de qualquer cidadão do povo forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. Isso mesmo. Ou seja, verdade. O próprio Ministério Público, o próprio Ministério Público pode dispensar o inquérito se o cidadão apresentar elementos que habilitem o Ministério Público a promover uma ação penal. Isso aí. Já denuncia direto com base na notícia crime que foi apresentada. É isso aí. Ou o nosso relatório instruindo uma notícia crime. Importantíssimo. Agora, qual é o grande problema que a gente tem aí? A gente está falando aqui, né, de um artigo que está citando aqui o cidadão. Né? Sim. O cidadão, né, é genérico. As partes, né? As partes que estão envolvidas lá na questão, estão falando disso aqui. Né? O problema está, né, quando o cidadão procura o detetive para ajudar na colheita de elementos de prova. O problema está aí. Porque o cidadão, está claro aqui, olha, qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público. Ponto. O Ministério Público, isso olha só, né, ele pode procurar o Ministério Público mesmo já tendo inquérito em andamento. Pode. É o fiscal da pode fazer isso. E o Ministério Público, pelo que eu estou entendendo aqui, ele pode, inclusive, passar por cima do inquérito. Dispensar o inquérito. Pode dispensar. Pode. É verdade. Ele dispensa e denuncia. Exato. Notifica, ouve pessoas, entendeu? É isso aí. Testemunhas. Ou então já denuncia direto se tiver realmente um material robusto para essa denúncia. Entendeu? Ainda mais se a matéria for urgente, né? Porque tem muita coisa na esfera criminal que é urgente, né? Sim. Então, que acontece muito, infelizmente, que a gente vê, né? E na maioria das vezes o objeto da contratação do detetive é justamente como você falou, né? Que a gente estava debatendo aqui, já anteriormente. O poder público não está dando a devida resposta, por vários motivos. Falta de estrutura, falta de pessoal. Então, são diversos fatores. Ou é aquela questão, né? Existem bons e maus em qualquer poder público também. Então, a vítima ou o indiciado não estão tendo a devida resposta. Né? Então, eles contratam um detetive justamente por isso. Né? Para coletar justamente fatos novos, indícios, para que possa justamente, né, esclarecer a verdade real posteriormente. Né? Esse é o agora sim, cenário nesse momento. Exato. Agora, a minha preocupação é no momento em que o detetive particular, procurado por um
um cidadão, né, que Sim. está disposto, né, a iniciar um procedimento investigatório por conta própria, né, Sim. Movido, né, pela certeza de que o Ministério Público irá atuar a seu Sim. favor, né, e resolve contratar o detetive. Sim. Então, a questão aqui qual é a segurança? Né? Uma vez que o detetive não vai atuar no inquérito policial, porque o delegado não permitiu, né? Sim. Qual é a garantia que nós temos de que, atuando fora do inquérito policial, né? Sim. E buscando o Ministério Público, qual é a garantia que a gente tem aqui que nós não vamos responder aqui? Por usurpação de função pública. Exatamente. Artigo 328 do Código Penal. Qual é a garantia que nós não vamos responder pelo crime de usurpação de função pública? É isso aí. É uma problemática. Então, o assim, cliente não pode ter nenhum, sequer indícios mínimos para poder se contratar um detetive nessa situação. Porque se ele tiver já alguns indícios, por exemplo, ele já tiver um suspeito ou outro, ou seja, um aspecto ou outro já, né, identificado, já foge, né, a alçada aí da contratação nesse aspecto. Esse que é o problema. A gente volta a bater nessa questão que a gente, né, estava discutindo, a questão da segurança jurídica do detetive. O detetive tem que tomar muito cuidado atualmente, né, na atual legislação, com a lei do detetive, com relação à atuação na investigação criminal. Sim. Né? Então, assim, apesar de a gente ver uma via de mão dupla, né? Ou seja, uma vez encontrando resistência por parte do delegado, sim, de autorizar, né, a colaboração do detetive particular, né, nós estamos vendo aqui que há um outro caminho a ser feito. Sim. Há um outro caminho a ser feito. Outra alternativa. Né, uma outra alternativa. Mas essa outra alternativa, ela não protege o detetive particular. Sim. A cautela vai ter que ser maior ainda. É verdade. Com certeza. Ela não protege. O ideal é o que, Jair, nesse caso? Né? A ser apresentada a notícia-crime e nós temos que elaborar o pedido, né, de colaboração junto ao Ministério Público. O detetive ter uma segurança jurídica nesse aspecto. Você falou um detalhe muito importante. Porque até que ponto vai ser caracterizada a usurpação de função pública ou não? Né? Sim. Justamente. Mas olha só, tem um detalhe. Você falou uma coisa interessante, que para mim é válido, né? Mas aquele ditado, né? Vale o que está escrito. Sim. No artigo 5º da Lei 3.402, não fala do aceite do Ministério Público. Não fala. Então, ainda que o Ministério Público nos dê, né, a autorização, a prerrogativa de atuar na investigação que foi provocada pelo cidadão, né, a lei não diz que o Ministério Público pode delegar essa autorização. A lei diz vai ter que cair o delegado. Campo de quê? Qual o campo que vai ter que cair? Como o MP também tem um poder investigativo, né? Nesse caso a nível criminal, que nós estamos falando, o despacho do Ministério Público aceitando vai ser a garantia do detetive da colaboração. Agora, sem o despacho, é como você falou, a insegurança jurídica vai estar presente ali. Né? Até que ponto aquele promotor que tiver acesso a uma notícia-crime, né, não vai ficar, né, justamente analisando sobre esse aspecto. Não, peraí, foi apresentado notícia-crime com um relatório. Mas até que ponto ele poderia ter realizado essa investigação particular, né, se ele não tinha nenhum aceite de colaboração? Né? Então, realmente é temerário. Esse início é temerário. Né? Mas mesmo a cautela na investigação criminal.
muita cautela. Mas mesmo com a autorização, o aceite do Ministério Público, me preocupa muito, e isso não está claro na lei. Sim. Me preocupa muito. Sim, porque a lei diz que a investigação criminal, a participação do detetive particular na investigação criminal depende do aceite do delegado. Do delegado de polícia. De mais ninguém. E de mais ninguém. É. Então, se o detetive particular for, estiver atuando aí num caso de uma investigação criminal, né, e se deparar com uma situação aí, junto com a polícia judiciária, chegar ao conhecimento da polícia judiciária, o detetive particular está atuando num procedimento de investigação criminal, né, que foi autorizado pelo Ministério Público. Até onde o delegado vai entender que essa autorização é legal, mesmo a lei dizendo que o aceite é de exclusividade do delegado de polícia. Se tiver no âmbito do próprio MP, né, o MP investigou, o MP denunciou, é uma coisa. Né? Outra é quando o MP envia para a delegacia para instauração de inquérito. Aí, realmente, o que você falou, o detetive tem que requerer essa colaboração também em sede policial. Porque senão ele vai estar realmente numa corda bamba. Né? Porque realmente uma coisa é o que o Ministério Público está tramitando lá, se for diretamente pelo MP, denúncia pelo MP, ou seja, o inquérito policial foi dispensado. Aí o delegado de polícia não está presidindo nada. Né? Mas uma vez que isso é encaminhado para a delegacia, solicitando a instauração de inquérito policial, aí ele passa a presidir sim o inquérito policial. Então aí o detetive vai ter que requerer essa colaboração perante a autoridade policial. Porque senão, como você falou, ele está sujeito a responder por usurpação de função pública. É um tema muito discutível, né? Se isso tivesse na lei, né, melhor elaborado, isso não teria esse problema. Sim, e assim, eu acho que a gente precisa bater nessa tecla, como eu falei aqui ainda há pouco, né? A gente, na hora que a gente tiver que sentar na mesa de debate lá, com especialistas, né? Nós temos que bater nessa tecla. O que é o inquérito policial? Sim. Discutir isso. O que é o inquérito policial? É um procedimento. Uma discussão aprofundada. É um procedimento que antecede a ação penal. Isso. É um procedimento de inquirição, de apuração de fatos. É verdade. Isso no que isso impede, né? O que o detetive não pode fazer dentro de uma investigação são aquelas atribuições que são específicas do poder de polícia. Privativo da polícia, que é interrogar. Isso. Interrogar, conduzir para delegacia. Isso aí, conduzir para delegacia, prender, dar ordem de prisão. Isso são atribuições privativas da polícia judiciária. Isso o detetive particular não pode fazer. Mas atuar dentro de um procedimento de apuração, como que não pode? Qual é a polêmica disso? Né? É isso que a gente precisa separar. Com certeza. Na discussão lá em Brasília, nós precisamos trazer esse tema para dentro da discussão. O que é o inquérito policial? Ele é essa questão. E separar, porque dentro do inquérito policial, né, há várias fases. Há a fase de apuração, né, e aquelas fases, né, de que a condução de pessoas, né, o convite, há várias fases. Eu vou ter que te interromper, que nós temos 13 segundos por causa do problema da conexão. Tá bom. Te agradecer aí por ter aceito o convite, a todos pela presença. Tá? E vamos discutir novamente esse tema e fazer outras lives. Tá?